Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos. Aí, democracia, soberania inegociáveis, já fazendo referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Quero uma opinião de cada um dos dois, só atualizando aqui a nossa interativa, que já está com mais de 200 votos, 223 votos. Se você gostou do discurso de Lula na ONU, sim, 58%, não, 42%. É a parcial aqui, chegando na metade do programa. Professora Tatiana, o professor falou por último, agora a professora Tatiana. Então, por favor, análise desse momento aí do discurso do presidente Lula. Perfeito. Como eu falava no início, Léo, eu achei que isso talvez não fosse ser tratado no discurso da Assembleia Geral. Eu achei que isso talvez não fosse ser tratado muito em razão de questões envolvendo a própria política brasileira, no caso o Poder Executivo, estar se silenciando a falar sobre o tema, quando em comparação, por exemplo, em relação às punições feitas ao Alexandre de Moraes, punições feitas à esposa do Alexandre e outros ministros, né? Deixa eu só explicar, professora. Não sei se vocês estão ouvindo aí na nossa transmissão aqui, mas tem uns instrumentos aí, o pessoal tá batucando. Esse estúdio multimídia, ele fica do ladinho da Atlântida, e aí o pessoal da Atlântida sabe como é que é, né? Tem dias que é uma muvuca, uma bagunça. Hoje o pessoal tá animado, tá agitado. Se tiver bumbo, assim, como se fosse torcida organizada, não tem nada a ver com conversas cruzadas, né? Porque a gente é vizinho da Atlântida, tá? Mas eu acho que não tá pegando o microfone. Se tiver, falem aqui para ver se vocês estão ouvindo aí, tá? Mas vamos lá, professora, segue a análise, por gentileza. Então, me surpreendi muito em ele começar o discurso falando desse caso, dizendo, por exemplo... Ele começou assim, né, na parte inicial já, né, para destacar a soberania e a democracia, né? É que soberania junta a questão do Trump, né, das taxações, e que tem a ver, né, porque a justificativa lá atrás para as taxações foram as questões envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, que tem a ver com a tentativa de golpe, que aí entra na democracia, que ele diz que, né, que é inegociável, né? É inegociável, não poderia ser flexibilizado, né? São os dois termos que ele utiliza. E acerca disso, eu achei importante ele falar disso na Assembleia Geral, considerando que é o maior fórum de debate que nós temos, num fórum multilateral a nível internacional, envolvendo 193 países, inclusive dentro dos 193, o Brasil, e isso sem contar os países que são ouvintes das Nações Unidas, né? Santa Sé, a própria Palestina. Mas por que eu acho interessante ele falar disso, né? Porque cada dia que passa nós temos mais sanções em relação a pessoas próximas ao Alexandre de Moraes, por exemplo. Não foi só a esposa dele, mas foram ex-assessores do gabinete dele que foram, por exemplo, também medidas foram adotadas contra eles, né? Não apenas, então, pessoalmente ao ministro.
Então, eu vejo essa expansão como sendo realmente uma interferência nos assuntos internos brasileiros. Então, isso fere um princípio de direito internacional de relações amigáveis que existe desde 1974 a nível Nações Unidas. Então, eu entendo que essa questão foi bastante importante de ser posicionada. E foi aplaudido ali, inclusive, nesse momento, né? Exato. E acredito mesmo que essa é uma questão interessante porque os impactos de eventuais sanções ou lei Magnitsky, elas não só podem ser aplicadas em relação ao Brasil, mas também a outros países. Então, isso chama atenção na tentativa de dizer que talvez precisemos nos unir países que estão sofrendo essas reprimendas. Mas eu diria que é muito importante ele trazer essa questão de julgamento com devido processo legal. Mas, por outro lado, também não posso deixar de dizer que República das Bananas somos nós, que, poxa, tivemos essa situação, né? Ele mesmo já foi julgado, o processo foi anulado, outro presidente sendo julgado, né, por movimentos antidemocráticos que violam a Constituição de 1988, e eu vejo isso como sendo muito ruim para a imagem brasileira a nível internacional. Mas, por outro lado, ele mostra essa força que teríamos no ambiente interno de coesão, que inclusive se viu no domingo passado, na própria ideia de manifestações ao longo, né, das ruas, diversas capitais, não só em relação à própria PEC da blindagem, mas também quanto à não anistia. E no fato de o presidente, de acordo com ele ali, a importância de a justiça ter condenado, né, o ex-presidente e o núcleo por tentativa de golpe, e isso, na visão do Lula ali, passando uma imagem de que o Brasil estaria fortalecido nesse quesito aí. Mas a sua opinião, professor Marcos, por favor. Não, me parece que é evidente que nós temos movimentos por parte do governo americano que, de algum modo, buscam questionar elementos de soberania nacional do Brasil. Isso é inquestionável. Os movimentos estão claros e nós, como nação, precisamos nos posicionar. O que o presidente Lula faz aí, no entanto, é aquela fórmula tradicional de mobilizar a política externa para a política interna, como, aliás, fez muito recentemente, quando percebeu que as pesquisas de opinião evidenciavam uma melhora na sua popularidade. Isto é um aspecto que me parece um tanto perigoso, porque nós estamos a falar aqui do nosso principal parceiro comercial, de um país que historicamente teve boas relações com o Brasil, que negociou com o Brasil de modo muito importante para a nossa economia, e que me parece merecia uma abordagem diferente daquela que foi feita. Por exemplo... No discurso? No discurso e na prática. No discurso anterior, na prática anterior e nesse discurso agora. O que é que o senhor acha que Veja bem, qual abordagem? Veja bem, quando os primeiros movimentos do governo Trump aconteceram, o presidente Lula chegou a gravar um vídeo lá brincando com as jabuticabas. Isso não é aceitável, não é a postura de um chefe de Estado quando nós estamos lidando, repito, com a nação mais importante do mundo, com o nosso principal parceiro comercial, que historicamente tem relações muito sadias com o nosso país. Isso não é adequado. É uma mobilização de um fator externo, de grande envergadura, nós estamos falando aqui de milhões de empregos, de setores inteiros que ficam afetados. Não é com jabuticaba, com vídeo na internet que eu vou resolver esse problema. Como é que eu resolvo isso? Buscando o presidente da nação que está buscando o movimento a fim de tentar uma resolução, como foi feito agora tardiamente. Quer dizer, bastou uma conversa de 20 segundos, como mencionado pelo presidente Trump, nos corredores para que uma reunião fosse agendada. Esta iniciativa, este voluntarismo do presidente da República, eu gostaria de ter visto anteriormente a fim de remediar, antever e antecipar problemas que nós estamos enfrentando nesse momento. Nesse sentido, foi uma surpresa para mim ter trazido este elemento interno para uma seara internacional, à medida que aquele fórum não é o adequado ou o convencional para isso. Mas não é uma surpresa, haja visto que ele tinha feito isso reiteradamente, anteriormente aqui, para buscar capital político pensando na eleição que vem. Isto é uma mobilização indevida quando nós estamos tratando de um tema tão sério para o país.